Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Eu sou o professor. Vamos iniciar essa aula falando um pouquinho sobre o que é aposentadoria especial, entendendo melhor, né, o que seria esse direito aí que o trabalhador tem quando ele está exposto a algum agente nocivo, né, conforme o decreto 3048 de 99. Então, em nenhum momento aqui nós vamos citar a legislação trabalhista, né? Já vamos começar aqui direto na legislação previdenciária, entendendo tudo o que está no decreto 3048, que aprova o regulamento da Previdência Social e da outras providências. Então, no decreto 3048, na subseção 4 da aposentadoria especial, nós temos aqui o artigo 64. E esse artigo define o que seria aqui a aposentadoria especial e quando o segurado vai ter direito a esse benefício. Então, a aposentadoria especial, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devido ao segurado ou empregado. Então, a gente não chama aqui de trabalhador, né? Nós chamamos aqui de segurado. Então, a Previdência Social aqui tem sim esse caráter de seguradora, né? A seguradora do trabalhador, e aqui nós chamaremos o trabalhador de segurado. Então, esse segurado, empregado, que pode ser um trabalhador avulso e contribuinte individual, este último somente quando o cooperado é filiado à cooperativa de trabalho ou de produção. Agora sim, isso é importante, que comprove o exercício da atividade com efetiva exposição a agente físico, que nós estamos dando um foco aqui para o ruído, né? Então, o segurado, ele terá direito à aposentadoria especial quando comprovar o exercício de atividade com efetiva exposição ao agente físico, no nosso caso aqui no nosso curso, o ruído, de forma permanente, não ocasional nem intermitente. Pessoal, só esse artigo aqui já nos esclarece muita coisa, né? Então, para o segurado ter direito à aposentadoria especial, ele tem que comprovar, né? Então, cabe ao segurado fazer essa comprovação junto ao INSS. Essa comprovação vai ser feita através do PPP, do Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, o artigo 64 coloca essa comprovação, né, como uma responsabilidade do segurado. Tá? E ele precisa, pessoal, demonstrar que ele tem uma efetiva exposição aos agentes nocivos, aos químicos, físicos e biológicos, né? Mas como nós estamos trabalhando aqui o ruído, ele tem que comprovar essa efetiva exposição ao ruído e essa efetiva exposição tem que ser de forma permanente. A própria legislação, aqui o decreto 3048, depois ela vai nos colocar o que seria esse permanente, né? Então, é uma exposição indissolúvel à atividade do trabalhador. É uma exposição que realmente faz parte, né, das atividades, das tarefas daquele trabalhador. É uma atividade não ocasional nem intermitente, tá? Então, ele precisa ter essa exposição de forma permanente. Comprovado isso, esse trabalhador, esse segurado, né, ele pode ter direito ao benefício da aposentadoria especial. Mas não é só quando ele tem exposição. O decreto 3048 coloca outras condições também, que nós veremos aqui conforme nós seguimos aqui na nossa aula. O inciso 1º do artigo 64 diz que a efetiva exposição a agente prejudicial à saúde configura-se quando, mesmo após a adoção das medidas de controle prevista na legislação trabalhista, a nocividade não seja eliminada ou neutralizada. Então, o trabalhador, quando comprovar essa efetiva exposição, deve haver a demonstração de que não houve aplicação de medidas de controle, ou essas medidas de controle não foram eficazes para proteger o trabalhador aos agentes nocivos. Então, o trabalhador ele estará exposto ao agente nocivo sem que haja ali a adoção de alguma medida de controle que possa gerar a eliminação ou a neutralização dos efeitos, né, desse agente de risco ao segurado. Então, pessoal, essa comprovação nós vemos claramente ali no PPP, né? Então, no perfil profissiográfico previdenciário, mesmo no modelo novo, conforme Instrução Normativa 128, nós podemos encontrar ali, né, na demonstração ambiental, né, dos agentes nocivos, essas questões. Se houve o EPC implementado, né, se havia ali um EPI implementado. Então, quando quem vai preencher ali o PPP coloca um sim, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que houve a adoção de medidas de controle e que essas medidas de controle são eficazes para garantir que esse segurado não esteve exposto
a esse agente nocivo, ou seja, essa exposição foi eliminada ou neutralizada. Então, o que diz aqui a instrução normativa sobre a eliminação e a neutralização? Então, eliminação significa a adoção de medidas de controle que efetivamente impossibilitem a exposição a um agente prejudicial à saúde no ambiente de trabalho. E a neutralização seria a adoção de medidas de controle que reduzam a intensidade, a concentração ou a dose do agente prejudicial à saúde ao limite de tolerância previsto neste regulamento. Então, são medidas de eliminação e neutralização que devem ser comprovadas, né? Então, essa comprovação ela vai fazer parte ali do PPP, né, através de questões, na qual quem vai preencher ali o PPP, que está sob a responsabilidade do responsável legal da empresa, né, ali ele vai colocar se essas medidas estão realmente gerando essa eliminação ou neutralização no risco. E como nós estamos falando do PPP, é o local na qual nós vamos demonstrar, né, a eliminação ou a neutralização desse agente nocivo, nós vamos ter que dar uma olhada aqui na Instrução Normativa 128 de 2022, que disciplina as regras, procedimentos e rotinas necessárias à efetiva aplicação das normas de direito previdenciário. Então, o PPP hoje ele é feito com base na Instrução Normativa 128. Então, na Instrução Normativa 128, na parte dos equipamentos de proteção, no artigo 290, nós temos que será considerada a adoção de EPCs, equipamentos de proteção coletiva, que elimine ou neutralize a nocividade desde que asseguradas as condições de funcionamento desse EPC ao longo do tempo, conforme a especificação técnica do fabricante e respectivo plano de manutenção, estando essas devidamente registradas pela empresa. Então, no momento em que você vai fazer o preenchimento dessas informações no PPP, né, e vai demonstrar ali que houve a eliminação ou neutralização desse agente de risco, você colocou esse agente de risco para um valor abaixo do limite de tolerância por conta da implementação desse EPC, tem que ser comprovada, né, que esse equipamento de proteção coletiva ele realmente está cumprindo ali a sua função. Então, ele ganha inclusive uma importância muito grande, né, esse EPC, por conta disso. Então, se a empresa diz ali que tem um sistema de exaustão, se a gente estivesse falando de um agente químico, se tem ali uma cabine acústica para o ruído, então não é só ter, a gente precisa avaliar se realmente ela está em boas condições e se a empresa consegue comprovar que toda a manutenção e a manutenção da boa condição desse equipamento ao longo do tempo está acontecendo. Então, no momento de elaborar o LTCAT, o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, essa verificação tem que ser feita, né, para que a gente consiga ter ali um embasamento correto no LTCAT, garantindo a eficácia desse EPC, e em seguida a informação vai de forma correta para o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Muito bem, mas falando de ruído, nós temos aqui um agravante, né? Existiu, pessoal, e nós vimos muitas notícias sobre isso, né? Uma ARE, né? Nós vimos ali uma decisão do STF falando sobre a ineficácia do EPI para o ruído. Comprovada, pessoal, e isso foi julgado pelo STF, nós temos hoje essa definição de que, comprovado ali através do PPP que esse trabalhador não tinha nenhum EPC implementado e a única forma de adoção era o EPI, o trabalhador vai ter direito à aposentadoria especial. Então o EPI ele não se torna mais uma medida de proteção considerável, né, para o ruído. E o EPC, pessoal, ele acaba tendo uma importância muito grande, principalmente para o ruído, porque ele é a medida de controle. Dentro da hierarquia das medidas de controle, ele antecede o EPI. Então, e não tem mais EPI, né? Na verdade, você fornece o EPI para o trabalhador, mas para aposentador especial ele não é considerado. Então, a medida mais importante aqui é o EPC. Então, a gente precisa implementá-lo sempre que possível, buscar a redução do nível de ruído e a eliminação desse agente quando possível também. E esse EPC ele ganha uma importância muito grande, mas ele tem que ter ali a sua comprovação de eficácia e esses registros dentro da empresa. Eu adiantei um pouquinho essa questão do EPI e agora eu vou trazer para vocês esse parágrafo único do artigo 290 da Instrução Normativa 128 do INSS de 28 de março de 2022, tá bom? Eu comentei aqui sobre a ARE,
né, que já estava sendo julgado ali e foi julgado pelo STF, na qual ele desconsiderou o EPI como uma medida de controle para o ruído. Então, todo segurado que tem ali no seu PPP o registro de que não há um EPC, mas houve o fornecimento de um EPI, ele vai ter direito à aposentadoria especial. Consequentemente, essa empresa ela é obrigada, pessoal, a financiar essa aposentadoria especial, caso ela não tenha, né, um equipamento de proteção coletiva eficaz, nesse caso, reduzindo o nível de pressão sonora para baixo dos limites de tolerância. Se a gente tem somente o EPI como única medida de proteção para o ruído, para a legislação previdenciária, esse trabalhador está exposto e ele vai ter direito à aposentadoria especial, ora no seu LTCAT, isso tem que ser considerado, e quando for enviar o evento S2240 para o E-Social, você vai declarar que você tem um ruído acima do limite de tolerância e que a única proteção que você tem é o EPI, né? Então, você praticamente está informando ao INSS de que você precisa recolher o financiamento da aposentadoria especial. Então, você está gerando um passivo previdenciário para a empresa. Então, o que ela deve fazer a partir disso? A partir de um LTCAT que demonstre que o ruído está acima do limite de tolerância e você só protege com o EPI, o ideal seria informar essa empresa de que ela deve começar a pagar o financiamento da aposentadoria especial, tá bom? Esse foi um julgamento no STF, mas a Instrução Normativa 128 de 28 de março de 2022, pessoal, disciplinou isso. Então, tá bem claro agora através desse parágrafo único, tá bom? Não tem que ficar buscando ali a decisão da STF. Está na Instrução Normativa 128, no parágrafo único seguinte. Nos casos de exposição do segurado ao agente nocivo ruído, acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do PPP sobre a eficácia do EPI não descaracteriza o enquadramento como atividade especial para fins de aposentadoria especial. Pronto, tá aí, pessoal. Então, você não tem nenhum IPC implementado, né? Ou ele é ineficaz e você precisa implementar o EPI para esse segurado, né? Não vai descaracterizar a aposentadoria especial. Então, o que antecede o PPP? O LTCAT. Então, esse LTCAT tem que ser elaborado levando isso em consideração. Consequentemente, no momento de enviar essa informação para o E-Social, através do evento S2240, né, você vai colocar ali um ruído acima do limite de tolerância, ou seja, não tem uma proteção eficaz, coletiva, né, e o EPI vai ser a única medida, então praticamente está declarando ali que você deve pagar o financiamento da aposentadoria especial. Então, o código GFIP tem que ser alterado, você deveria colocar daí um código GFIP, demonstrando que esse trabalhador está exposto a um agente nocivo que vai dar direito à aposentadoria especial, né, para 25 anos, que nós veremos aqui, né? Então, pessoal, é isso. O EPI não descaracteriza a aposentadoria especial. Lembra que aqui a gente está falando de ruído previdenciário, não estamos falando de ruído trabalhista. Então, para o direito da insalubridade, né, o EPI ele pode sim neutralizar a exposição ao agente de risco insalubre e, consequentemente, a empresa não vai pagar o adicional de insalubridade se tiver uma gestão eficaz desse EPI, beleza? Bom, para fins do disposto no caput, agora a gente está aqui no inciso 2º do artigo 64, a exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos, vamos focar aqui nos físicos, no ruído, prejudiciais à saúde, deverá superar os limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos. Então, para o ruído, pessoal, ser considerado um agente nocivo e dar direito à aposentadoria especial, ele deve estar acima do limite de tolerância, né? E qual é esse limite de tolerância? É isso que nós veremos agora, pessoal. Aqui nós temos, antes de ver o limite de tolerância, aquela definição da exposição permanente. Então, vamos lá, são duas situações que nós temos aqui nesse slide que a gente tem que ficar atento. A exposição tem que ser de forma permanente e deve estar acima do limite de tolerância. Então, aquele segurado, por exemplo, que fica exposto, ficou uma vez no mês, quando utilizou uma máquina e essa exposição foi ali durante 1 ou 2 horas, não é algo que faz parte da sua rotina, vai ter direito à aposentadoria especial? Então, pessoal, a gente tem que avaliar isso, se a atividade ela é permanente. O que é permanente? Pelo artigo 65 do Decreto 3.048, considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional
nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação de serviço. Então é algo que faz parte do seu trabalho, é indissociável, né? Então não dá para realizar esse trabalho sem que haja exposição a esse agente nocivo, né? O trabalhador deve estar exposto, ele precisa para a realização daquela tarefa, né? Então seria algo indissociável da sua atividade. Então o artigo 65 ele define dessa forma essa exposição permanente. Então são duas situações, a exposição tem que ser permanente e deve estar acima do limite de tolerância. O artigo 68 nos traz aqui a relação dos agentes, pessoal, que vão dar direito à aposentadoria especial para o segurado quando estiver acima do limite de tolerância ou quando estiver acima do limite de tolerância e quando for realizado de forma permanente. Então a relação dos agentes físicos considerados para fins de concessão da aposentadoria especial é aquela constante no anexo 4. Então vamos dar uma olhada no anexo 4 do decreto 3048 agora. Nós veremos ali que o ruído está, né, dentro desse anexo 4. Atenção nisso, pessoal, pelo seguinte, muitas vezes o trabalhador está exposto a um agente insalubre, mas o que muitas vezes dá direito à insalubridade na legislação trabalhista não dá direito à aposentadoria especial e o inverso é verdade também. Muitas vezes o que dá direito à aposentadoria especial não dá direito ao adicional de insalubridade, tá? Então, vai ter direito à aposentadoria especial? Vai ter direito se estiver no decreto 3048 de 99 e constante no anexo 4. Como nós podemos ver aqui, no anexo 4, na classificação dos agentes nocivos, nós temos o ruído. Então, primeiro nós temos aqui os agentes físicos, né? Os agentes físicos para dar direito à aposentadoria especial, a exposição deve estar acima do limite de tolerância ou as atividades descritas devem estar aqui no anexo 4, também nessa relação de agentes nocivos. No caso do ruído, ele deve estar, né, acima do limite de tolerância. Então aqui nós temos o ruído, e para o ruído dar direito à aposentadoria especial, nós temos o ruído com exposições a níveis de exposição normalizada UNEM superiores a 85 decibéis. Isso desde 2003. E ele vai dar direito a uma aposentadoria para período de trabalho de 25 anos, tá bom? Pessoal, nós estamos vendo aqui que o limite de tolerância é em NEM, nível de exposição normalizado. Então, quando você faz o cálculo de dose de ruído, a avaliação em dose, você tem que converter depois essa avaliação em dose para nível de exposição e em seguida para nível de exposição normalizado, quando a gente coloca esse nível para 8 horas de exposição, né? Então, pessoal, para a previdência, sempre em NEM. Tá? Calculei a dose, ok, deu um valor em dose. Agora eu vou pegar essa dose e vou a partir dela obter o nível de exposição. Perfeito. Mas não acaba aí não. Você precisa colocar isso em NEM, considerando esse nível de exposição projetado para uma jornada de trabalho de 8 horas. Daí o limite vai ser 85 decibéis. Por que 85 decibéis? É o limite para 8 horas, pessoal. Então faz todo sentido que seja em NEM. Você não vai precisar fazer o cálculo do NEM se você fizer uma dosimetria de jornada completa, né? Afinal, daí você já fez a dosimetria em 8 horas, né? Então, aí você não precisa fazer essa conversão. Você vai ser, claro, só de dose para nível de exposição. O nível de exposição vai ser igual ao nível de exposição normalizado, porque você fez uma dosimetria por 8 horas. Beleza? Então, muito bem, pessoal. Lembrado tudo isso, né? Essa questão do nível de exposição e da dose, vale mais uma vez enfatizar aqui que o limite de tolerância para a previdência é 85 decibéis, mas em NEM para 8 horas. E daí, pessoal, nós temos o artigo 68, no inciso 12 aqui, que fala sobre o procedimento de avaliação e gera uma dúvida muito grande aqui nos profissionais. Então ela diz assim, ó, nas avaliações ambientais deverão ser considerados, além do disposto no anexo 4, a metodologia e os procedimentos de avaliação da Fundacentro. Pessoal, a metodologia e o procedimento de avaliação da Fundacentro. Então, avaliação com microfone na zona auditiva do segurado, né, 15 centímetros, mais ou menos 5 centímetros, ou 150 milímetros, mais ou menos 50. O que você deve falar para o segurado antes da avaliação,
né? Então toda a metodologia, a questão da aferição da calibração antes do uso do audiodosímetro, toda a metodologia, pessoal, vem da Fundacentro, da INH 01, da norma de higiene ocupacional número 1 da Fundacentro. Metodologia e os procedimentos de avaliação. No entanto, o limite de tolerância, pessoal, o limite de tolerância está no decreto 3048. Existe uma dúvida muito grande aqui, pessoal, quando a gente fala do incremento de duplicação de dose, o IDD, ou o fator de dobra, ou o Q, né, que nós temos o 5 e o 3. Então, na NH 01 da Fundacentro, o limite de tolerância está ali em Q3. Mas o limite de tolerância aqui, pessoal, previdenciário, ele, na minha opinião, ele está em Q5 e eu vou mostrar para vocês o meu embasamento. Aí cada um tira a sua conclusão, essa é uma discussão muito grande, né? Se a gente utiliza para previdência Q5 ou Q3. Mas, na minha avaliação, no meu julgamento, para mim está claro aqui que ele fala que a metodologia e o procedimento de avaliação é da Fundacentro, mas o limite não. E eu vou mostrar para vocês aqui outras fontes também que me ajudam a embasar esse meu critério. Mas que a gente tem que lembrar aqui nesse slide, pessoal, sempre a metodologia é da Fundacentro, da NH01 aqui para avaliar o ruído, ok? Então, nós tivemos aulas aqui falando da metodologia de avaliação, então a gente tem que estar bastante atento ali nessa metodologia no momento de avaliar o ruído, para demonstrar depois, de forma correta, o resultado dessa avaliação no nosso LTCAT. Então vamos lá, para embasar o porquê eu uso o Q3 e o Q5, eu vou fazer o uso aqui do Manual da Aposentadoria Especial. Esse manual nos traz aqui algumas interpretações, né, da legislação previdenciária e nos ajuda aqui a fazer as nossas avaliações para a LTCAT e depois preencher o nosso PPP. Então na parte 2.6.4 ele fala da análise técnica do agente ruído. A exposição ele diz que nós temos que identificar a fonte de ruído. Então a gente precisa demonstrar isso, qual é a fonte de ruído. E no momento da avaliação, a avaliação será sempre quantitativa para todo o período, ou seja, nada de avaliação qualitativa para ruído. Ah, ruído está acima, né? Porque na minha avaliação está. Não, tem que ser sempre quantitativo, tá bom? E daí, pessoal, para o enquadramento, né, existem limites diferentes dependendo do período, porque a legislação previdenciária mudou, apesar da NR15 não ter mudado. Então, até março de 97, o enquadramento ocorre quando o nível de pressão sonora encontra-se acima de 80 decibéis. De 6 de março de 97 a 18 de novembro de 2003 é quando está acima de 90 decibéis, o nível de pressão sonora. E até 31 de dezembro de 2003, após 31 de dezembro de 2003, o nível de exposição normalizado superior a 85, que é o que nós temos hoje. Então o limite de tolerância para ruído já foi 80, depois passou para 90 e agora é 85 decibéis em nível de exposição normalizado. Só para ficar claro isso, mas o PPP ele sempre vai ser feito nesse momento, o PPP sempre vai ser feito para demonstrar qualquer período, mesmo anterior a 2004, quando foi ali colocado o PPP para nós. O PPP hoje sempre vai ser feito para demonstrar a exposição, mas nós devemos ficar atento aos períodos. É um PPP de um trabalhador que trabalhou lá na empresa em 1999, né? Então esse PPP vai ter que ser feito e nós temos que ter ciência ali que o limite de tolerância para ruído naquela época era 90 e não 85, tá bom? Então é isso, pessoal. O limite de tolerância para ruído previdenciário ele mudou no decorrer do tempo. Vamos lá, agora o Q3 e o Q5. Vamos dar uma olhadinha o que fala aqui a Instrução Normativa 128. Ela diz assim, ó, a exposição ocupacional, no artigo 292, a exposição ocupacional a ruído dará ensejo à caracterização de atividade especial quando os níveis de pressão sonora estiverem acima de 80, 90 ou 85, conforme o caso. Nós vimos, né, no slide anterior esses casos, né, esses períodos. Então eu fiz questão de mostrar para vocês o Manual da Previdência, né, com as datas ali de cada período. Agora vamos lá falar do Q5 e do Q3. Então, a partir de 1º de janeiro de 2004, será efetuado o enquadramento quando o nível de exposição normalizado se situar acima de 85 decibéis, conforme a NH01 da Fundacentro, sendo facultado à empresa sua utilização a partir de 19 de novembro de 2003, data da publicação do Decreto 4.882 de 2003, aplicando, atenção, os limites de tolerância definidos no quadro do anexo 1 da NR15.
Então, limite NR15. O limite NR15 está em Q5. E as metodologias e os procedimentos de avaliação ambiental definidos na NH 01 da Fundacentro. Isso está no artigo 128, pessoal, de 28 de março de 2022. Né? Instrução normativa nova. E ela está demonstrando, pessoal, aqui o que você deve fazer. Então, eu acho que essa discussão ela encerra nesse momento, né? É claro que tem muitos profissionais que ainda vão continuar usando o Q3. Tudo bem, pessoal, não tem nada de errado com isso, é o seu julgamento profissional, é esse, né? Mas eu acho que essa instrução normativa 128 de 28 de março de 2022 deixou isso mais claro, né? Então nós temos que o limite de tolerância é do anexo 1 da NR15, aqueles 85 decibéis para 8 horas, no NEM, é considerando quadro da NR15, então a dose vai ser calculada em cima daquele quadro, e aquele quadro está em Q5. Né? E a metodologia e o procedimento de avaliação da NH01. Então nós vamos colocar aqui toda a metodologia, às vezes a configuração dos parâmetros do equipamento, como leitura slow, né? Tempo de leitura slow, curva de compensação A e tudo mais, toda a metodologia e os procedimentos de avaliação da NH01, mais o incremento de duplicação de dose por termos um limite da NR15, na minha opinião, deve ser o 5. Vamos retomar aqui o decreto 3048 de 99. Nós temos que a comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento, que seria, pessoal, qual seria esse documento, né? É o LTCAT, é o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho. Então, é o LTCAT que é o documento que vai nos servir de base para o PPP, para o perfil profissiográfico previdenciário. Então, todas as empresas elas devem ter esse LTCAT, que é feito por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Então, toda empresa deve ter esse documento para servir de base para as informações que estão ali no PPP. E daí, já que a gente está falando de PPP, eu trouxe aqui também, né, o inciso que fala sobre o PPP, pessoal. Então, a empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico previdenciário, no qual deverão ser contempladas as atividades desenvolvidas durante o período laboral, garantido ao trabalhador o acesso às informações nele contidas. Sobre o PPP, eu gostaria de falar aqui para vocês que ele tem que ser feito, ele é obrigatório, né? A emissão desse PPP é obrigatória pela empresa para esse segurado. Se não é passível de uma multa, né? Mas agora temos o PPP eletrônico, então não preciso mais elaborar o PPP. Bom, precisamos sim, porque antes, pessoal, do e-social, esse segurado trabalhava. E nós não teremos no PPP eletrônico toda a vida laboral dele. Então, o PPP físico ainda será feito conforme a Instrução Normativa 128, nos modelos ali, no modelo da Instrução Normativa 128. Então, ele continua. Né? Mas é claro que para os trabalhadores que foram admitidos a partir de janeiro, nós estamos em 2023, né? Então a partir de janeiro de 2023, então para os trabalhadores admitidos nessa data, eles já terão, caso a empresa esteja enviando os eventos da social, então ele já vai ter acesso ao PPP eletrônico. Mas para quem trabalhou ou está trabalhando nesse momento e foi admitido antes desse período, provavelmente, se ele constar ali o seu PPP eletrônico, ele não vai encontrar ali toda a sua vida laboral. Então, o PPP físico, ele ainda existe. E a empresa, pessoal, deve elaborar e manter atualizado o PPP. O que muita empresa faz? Faz o PPP quando o segurado é demitido, quando o trabalhador é demitido. Aí ela entrega o PPP. Mas e se o trabalhador quiser, se ele quiser olhar o PPP dele a qualquer momento, a empresa tem que ter isso pronto, pessoal. A empresa deve elaborar e manter atualizado. Né? Ela não vai elaborar o PPP quando o trabalhador for desligado. Né? Ela deve elaborar e manter atualizado o PPP. Eu sei que essa é uma prática bem difícil de ser feita, né? Mas é o correto, é o que está aqui no decreto 3048 de 99, sob pena de sujeição à empresa, sob pena de sanções previstas na linha H do inciso 1º, né, do artigo 283. Então a empresa pode ser multada caso ela não mantenha os PPPs dos segurados, né, atualizados na empresa. E finalizamos aqui essa nossa aula, né, um resumo aqui de tudo que fala sobre o ruído na legislação previdenciária.
do curso Avaliação e Controle do Ruído Ocupacional. Então essa aula, pessoal, teve como objetivo apresentar a vocês todos esses requisitos relacionados ao ruído na legislação previdenciária, né? Mas lembre-se que isso aqui não esgota todo o estudo, pessoal, relacionado ao ruído. Então, nós pudemos, né, fazer esse resumo aqui e falar só da legislação previdenciária que trata sobre o ruído, porque nós já estudamos muito, estudamos NH01, já passamos, né, por todo o procedimento de avaliação, as metodologias, entendemos ali o limite de tolerância na NR15, o incremento de duplicação de dose. Aí, considerando tudo isso, nós pudemos, né, fazer esse resumão aqui, esse aulão do ruído na legislação previdenciária. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, eu me coloco à disposição de todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, pessoal!